Bom, acho que já estamos na hora, né? Somos 12, está tudo sendo gravado a contento, aqui pelo outro programa, tá certo? Vamos lá. Bom, boa noite, faz um tempinho que a gente não se fala, né? Aqui por essa aula síncrona. Foram várias aulas aí, né, várias leituras que vocês, espero, puderam fazer do Lima Barreto nesse período. Uma leitura desses dois contos dele, né, que é um especialista em Clara dos Anjos, e o outro, um especialista que foi publicado juntamente com a primeira edição do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ainda da década de 10, e um especialista que foi publicado no Histórias e Sonhos, né? Além disso, alguns e algumas de vocês também puderam ler nesse período aí que ficamos, enfim, afastados, né? O próprio romance Clara dos Anjos, né? do Lima Barreto. E vocês também têm comentado de outras leituras, né, do próprio Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quer dizer, eu acho que o Lima Barreto é um autor muito importante, né, que a gente leia. E para além dos contos, né, eu também propus que vocês assistissem à palestra da professora Lídia Schwartz, comentando a biografia, né, que ela escreveu sobre o Lima Barreto, que é Lima Barreto, um triste visionário, né? E além disso, boa noite, Grace. E além disso, uma novidade, né, nessa aula, em termos de metodologia, foi que vocês puderam, então, na medida do possível, apresentar questões sobre esses dois contos que vocês leram, né? Eu consegui ler as questões que foram enviadas até hoje, umas 5h30 por aí, perto das 6. Nós vamos fazer a aula discutindo as questões que vocês enviaram, que tocaram em pontos fundamentais para a compreensão desses contos, né? Eu fiquei muito feliz com as questões. Então, bom, a partir delas, então, vamos fazer alguns comentários aqui sobre o Lima Barreto. Gostaria também de dizer que caso, né, alguém queira ainda postar a questão, como é uma atividade para frequência, né, e para nota, pode postar também. Eu sei que essas questões houve um tempo um pouco menor do que o de costume, que é de uma semana para postar, né? Mas enfim, dado aí a ideia para a aula que me surgiu realmente na quinta-feira. Mas vocês podem postar, tá, também as atividades, caso não tenham participado aí dos fóruns, né? Conforme combinamos na outra aula, né? Fica aberto aí, dada a necessidade, né, de se adaptar a esse modelo de aula. Muito bem, então vamos começar a falar um pouco do Lima Barreto, a partir, né, disso aqui que foi o Destino da Literatura, né, foi um pequeno texto que eu apresentei para vocês, ainda na aula gravada, né? E uma das perguntas que vocês faziam, né, é sobre uma questão de periodização ou de classificação da obra do Lima Barreto. E essa pergunta eu acho muito sensível, muito interessante, né? Porque quando nós nos deparamos, então, com Lima Barreto e a sua obra, numa obra geral, né, sobre literatura brasileira, como a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi, que aparece aqui citada, ou mesmo em muitos outros materiais didáticos, né, que tomam, talvez, a História Concisa como cerne, né, como norte, nós temos essa literatura do Lima Barreto classificada como literatura pré-modernista, né? Ele estaria sob
esse título, né, digamos, o pré-modernismo. Né? Então, geralmente, história concisa e alguns materiais didáticos, né, dividem a literatura brasileira nesses vários ismos, né? Começando lá pelo Barroco, né, que coincidentemente não é um ismo, que não termina em ismo, né, e dá pano para manga em relação às discussões sobre o Barroco, né, mas passa pelo arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Né? Grosso modo, é assim que é apresentado. Eu lembro a vocês que, embora haja essa denominação, né, de pré-modernismo, no programa dessa disciplina há um cuidado, né, se vocês lerem a ementa não designa esses autores, salvo engano, como pré-modernistas, mas sim como autores não alinhados. Então, eu acho que essa diferença de pré-modernismo para não alinhados, ela é muito importante. Né? Bom, o próprio Alfredo Bose, então, na história concisa da literatura brasileira, afirma o seguinte sobre o pré-modernismo, né? Como vocês podem acompanhar aqui. Creio que se pode chamar pré-modernista no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22, tudo o que nas primeiras décadas do século, ou seja, do século XX, problematiza a nossa realidade social e cultural. É interessante, né? Então vejam, né? Como o próprio nome sugere, o termo pré-modernista faz referência a uma espécie, né, de premonição, como diria aqui o Alfredo Bose, de uma certa tendência modernista. Né? Uma certa tendência modernista que vai incluir dentro dessa classificação não só os autores do modernismo, né, da chamada Semana de Arte Moderna. Podemos pensar em Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e outros, né, Antônio de Alcântara Machado, mas também autores dos vários modernismos, né? Então, dos vários modernismos, como, por exemplo, das várias gerações modernistas, vamos dizer assim, né? Que são, então, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, mais para frente, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, que estariam aí nessa terceira geração modernista. Né? Bom, cada história, digamos, da literatura, cada uma desses livros vai chamar de uma determinada forma, né, esses momentos literários. Né? Mas com relação ao pré-modernismo, então, eu tenho aqui, né, uma definição de pré-modernismo como aquilo que é alguma coisa que faz uma premonição do modernismo. Então veja que se eu pensar isso, né, uma premonição de algo que vem depois, eu estou tomando como visão da literatura, né, aquilo que eu poderia chamar de uma visão, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, teleológica, não é isso? Ou seja, eu posso pensar numa espécie de linha evolutiva das manifestações literárias, de forma que as manifestações literárias atinjam a um clímax, né? Ou seja, a um momento de grande repercussão, que é o modernismo. Bom, um dos critérios, né, por exemplo, para se definir o que é um bom texto, é o texto, por exemplo, que tem uma concisão tal na sua forma literária, né, em que a escolha de uma palavra produz efeitos, por exemplo, no texto. Né? Mas, em todo caso, essa definição de pré-modernista aqui, como o Alfredo Bose apresenta, ela, então, prevê como o fim, né, uma espécie de crítica social, né, como projeto literário, que é uma crítica digamos, que problematiza a nossa realidade social e cultural. Olha só, na continuidade ele vai dizer o seguinte: caberia ao romance de Lima Barreto e de Graça Aranha, ao largo ensaísmo social de Euclides da Cunha, né? Alberto Torres, Oliveira Viana e Manuel Bonfim, e a vivência brasileira de Monteiro Lobato,
papel histórico de mover as águas estagnadas da Belle Époque, revelando, antes dos modernistas, as tensões que sofria a vida nacional. Então vejam, a esses autores cabiam profetizar, né, essas questões colocadas, né, como problematizações da vida social brasileira. Caberia ao Lima Barreto, ao Euclides da Cunha, né, esses autores. Ele diz: parece justo deslocar a posição desses escritores do período realista em que nasceram e se formaram para o momento anterior ao modernismo. Este, visto apenas como estouro futurista e surrealista, nada lhes deve. Nem sequer a Graça Aranha, a crer nos testemunhos dos homens da semana. Mas considerado na sua totalidade, enquanto crítica ao Brasil arcaico, negação de todo academismo e ruptura com a República Velha, desenvolve a problemática daqueles como fará ainda mais exemplarmente a literatura dos anos de 30. Então vejam que aqui tem exemplarmente que nos alimenta do desejo de encontrar uma visão teleológica nesse texto do Alfredo Bozzi, ou seja, de encontrar um objetivo final que considera um certo tipo de literatura como superior àquilo que vinha antes. É claro, estamos falando aqui, né, desse texto específico. Então vejam, né, colocando as coisas nesses termos, como coloca aqui o Alfredo Bozzi, e fazendo essa leitura, nós podemos pensar então que o que poderia caracterizar um autor pré-modernista? Uma problematização da realidade social e cultural. Mas, ao deslocar autores como Lima Barreto, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Alberto Torres para essa posição, me parece que está se cometendo uma injustiça contra outros autores que também fizeram uma crítica, de formas talvez diferentes, a esse período, né, que é o período pós-proclamação da República no Brasil, e que, como vimos, né, trouxe, ou levou, né, melhor, tanta insatisfação a aqueles escritores. Então vejam, por exemplo, que aqui um Cruz e Souza, né, como nós vimos, a leitura que nós fizemos do Cruz e Souza, né, principalmente pelos textos abolicionistas do Cruz e Souza, parece aqui então, poderia colocá-lo talvez como um pré-modernista dentro da visão do Alfredo Bozzi, ou mesmo um Augusto dos Anjos, que observa a decadência da sociedade como mote da sua poesia, né? Um fantasma na noite dos vencidos. Ou mesmo outros autores, né? Como o que nós lemos, por exemplo, do Adolfo Caminha, quando, né, em vez de adotar diretamente uma visão naturalista das suas personagens, nós percebemos que há uma oscilação ali, né, entre uma espécie de gótico, naturalista, mas de profunda crítica, né, também a uma determinada situação. Então, me parece um pouco injusta essa classificação de pré-modernista nesse sentido. Então, esse é pelo primeiro sentido. Pelo outro, é que considerar algo pré-modernista é estabelecer um padrão que é o modernismo. Não é? Então, eu, grosso modo, estaria afirmando que esses autores fazem uma premonição do modernismo. Mas não, né? Eles têm uma crítica própria, uma crítica muito válida em relação a várias questões que se coloca no seu tempo. Né? Vemos, por exemplo, o Lima Barreto nessa posição, né, como um dos únicos autores, dentre os seus contemporâneos, né, a, por exemplo, trazer assuntos notoriamente indigestos para a sociedade daquele período, até para a sociedade daquele período, né, expondo como que há uma continuidade da relação
da escravização, né, dos efeitos que a escravização havia provocado na sociedade 30 anos depois da abolição da escravidão. Então, me parece, nesse sentido, né, ser um pouco estranho. Né? Além disso, então, o primeiro ponto para mim, ao considerá-los pré-modernistas, é essa espécie de injustiça a outros escritores que fizeram também crítica. O segundo ponto é considerar o Lima Barreto só como uma espécie de autor de premonição, né? Que ainda não encaminhou, né? Parece que a palavra pré-modernismo dá essa ideia, né? Ainda não conseguiu entrar, né? Ainda não conseguiu entrar ali, ainda não tem uma visão tão madura modernista, né? Ainda não conseguiu, né? Vejam, por exemplo, né? Pelo menos como essa palavra é encarada na nossa atualidade, né? Vejam, por exemplo, a potência que há, né? E não se chamar mais o primeiro ano, né? Do ensino de pré-escola, e sim de primeiro ano. Quando você chama de pré-escola, né, parece que as atividades que estão sendo feitas ali são só uma preparação para aí sim a criança se tornar escolarizada. Né? Vejam a potência disso. Né? Então, substituir o termo pré-escola por educação infantil, por exemplo, tem uma potência enorme na importância desse período de formação e na importância de valorização desse profissional, por exemplo, que trabalha na educação infantil. Né? Então vejam que, nesse sentido, essa palavra pré-modernista parece um tanto quanto pejorativa. Né? Por outro lado, também costuma-se... Então, vejam, né, que de um lado, né, esses autores, de acordo com essa definição, seriam modernistas porque fizeram essa crítica social, mas não são modernistas em relação à forma literária que escreveram, né? Porque ainda não adotaram, digamos, aqueles que vão ser as formas que são apresentadas, digamos, pela vanguarda histórica, né? Pelo surrealismo, pelo futurismo, né? Então ainda há essa ideia de falta, né? Parece que definir como pré-modernista é definir pela falta, né? Falta isso, falta aquilo, né? Por isso que talvez um termo melhor seja autores não alinhados, né? Ou seja, autores não alinhados com o quê? Não alinhados com aquilo que vai ser chamado de Semana de Arte Moderna, né? Mas que também, né, se a gente pensar em termos mais abrangentes, não vai unificar, digamos, uma ideia artística no Brasil, né? Isso que é preciso pensar também, né? Há modernismos diferentes. Então a gente poderia chamar, por exemplo, o Lima Barreto de um modernista, né? Ele é um modernista não participante da Semana de Arte Moderna, que inclusive morre em 22, né? Mas em certo aspecto, né, a literatura dele é uma literatura moderna, no sentido geral. Tá? Então eu acho que é importante, né, a gente pensar nessas definições, né, que vão aparecendo. A Silvia diz, o pré-modernismo faz uma crítica ao Brasil arcaico, mas o modernismo faz uma crítica. Não ficou clara a diferença entre um e outro. É exatamente isso, né? Eu acho que deu para perceber agora, né, Silvia? Não estamos definindo, né, uma diferença, né? E justamente isso que você percebeu aí apontando digamos, a fragilidade mesmo, né, desse conceito. Agora, é claro que quando a gente pensa historicamente, né, esse texto do Alfredo Bós é um texto de 1970, né, um texto da década de 70. Né, havia uma importância muito grande para esses críticos, né, em procurar na literatura o engajamento social, mesmo porque o país passava por uma ditadura. Né, então é uma questão aí sempre importante de ter em mente, né, quando a gente fala isso, né.
Eu aconselho vocês a lerem, né, textos que são muito bons do Alfredo Bosques. Os textos dele sobre o Machado de Assis, por exemplo, são incríveis, né? Bom, então acho que a primeira questão daquelas que vocês apresentaram, né, eu gostaria de responder dessa forma. Eu achei muito legal. Acho que houve duas perguntas, né, sobre isso, sobre o conceito aí de pré-modernista. Bom, passando agora então para a literatura do Lima Barreto. Bom, o Lima Barreto escreveu muita coisa, né? O Lima Barreto escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, como vocês conhecem, escreveu esse romance Clara dos Anjos, que não foi publicado, foi só publicado póstumamente, né? Escreveu Numa Ninfa, escreveu vários contos, né? Uns contos muito interessantes do Lima Barreto, né? São, por exemplo, A Nova Califórnia, né? A Nova Califórnia, esses contos que foram publicados no Histórias e Sonhos, são contos que tiveram uma grande repercussão, né? Depois. Nova Califórnia é um conto interessante em que aparece uma personagem chamada Raimundo Flamel, que é um alquimista. Até uma novela da Rede Globo, acho que o nome foi Pedra sobre Pedra, da década de 90, por aí, aparecia essa personagem, né? E o conto A Nova Califórnia é justamente um conto, né, que trata de uma sociedade da cidade de Tubiacanga, uma cidade pequena, que era uma sociedade extremamente conservadora, né, nos seus costumes, né, e via, né, com muito espanto aquela figura do alquimista estrangeiro que estava ali, né? Será que foi? Pode ser Fera Ferida, Cristina, eu não lembro qual foi realmente. Eu acho que não, acho que Pedra sobre Pedra era aquela personagem do Fábio Júnior, né? Do fotógrafo, né? Eu acho que pode ser Fera Ferida, eu não sei. A gente pode depois dar uma olhada aí. Mas eu lembro que na época, né? Quem fazia o Raimundo Flamel era o Edson Celulari. E ele usava umas camisas sem gola, com os botões assim. E aquilo ficou era chamado, se queria comprar uma coisa igual aquela, chamava camisa Flamel, gola Flamel. Você pesquisei. Qual que é então? É Fera Ferida mesmo. Tá bom. Que ótimo. Tá, Fera Ferida. Então vejam, né, que esse conto, né, era um conto muito interessante, porque vai descrevendo então os costumes desses cidadãos, né, extremamente conservadores, mas que quando descobrem, né, enfim, que o Raimundo Flamel foi descobrir, né, ele é um alquimista, então ele vai descobrir como transforma o osso em ouro, a cidade inteira vai à bancarrota, né? Quer dizer, a cidade inteira vai fazer tudo aquilo que antes criticava. Então, me parece que uma das críticas constantes, né, na obra do Lima Barreto é uma crítica à hipocrisia, né? Nesse sentido, talvez, há uma crítica muito próxima à crítica que o próprio Machado de Assis, né, faz nos seus textos. Então, a crítica à hipocrisia, né? Uma crítica que, de maneira muito ácida, né? Vai mostrando como esse conservadorismo de costumes, né? Ele muitas vezes é só de fachada, né? É só de fachada. Então, é um dos pontos, né? Isso aparece tanto no Raimundo, nesse conto do A Nova Califórnia, né? Que traz também, é claro, a sanha pelo ouro, né? Pelo dinheiro. Me parece também que há uma crítica em relação
a uma espécie de desconstruir, né, certos conservadorismos e digamos, certos clichês, né, muito arraigados sobre o Brasil, né, quebrando uma espécie de romantismo sobre o Brasil, né. Vejam o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, como que isso aparece, né. Nada que o Policarpo Quaresma tente, ele que é um visionário, né, nada que ele tente como saída, né, para o Brasil dá certo, né? Quer dizer, ele é uma figura, ele é um visionário, mas um visionário sem nenhum contato com a realidade, né? Que é impressionante, né? Então ele tenta, por exemplo, ir tenta comprar um sítio, né, e plantar, se baseando um pouco nessa ideia, né, de que uh, se você transformar o Brasil numa grande fazenda, né, isso dá certo, né? Porque é uma terra muito produtiva, né? Essa ideia de que o Brasil pode ser um celeiro do mundo, né? Ou um fornecedor de alimentos, sei lá, para o mundo. Você tem uma natureza muito exuberante, muito receptiva, né? Essa ideia de cordialidade quase que existente à natureza, né? Quando ele faz isso não dá certo, né? Porque ele percebe que a própria lógica de organização da exploração da terra era uma lógica absolutamente confusa e não organizada, né, no fim. Então, no Triste Fim de Policarpo Quaresma vão aparecendo, né, claro, vai aparecendo também o conservadorismo de comportamento, mas vai aparecendo essas inconstâncias, né, essas contradições do Brasil. Eu acho que talvez a grande contribuição do Lima Barreto seja essa, né, mostrar essas contradições, né, que vão aparecer também não só na obra de ficção do Lima Barreto também, mas como nas crônicas, né, que ele escreve. Eu acho que eu deixei passar uma pergunta aqui da Silvia, deixa eu olhar. Esse é o único conceito? Conceito de pré-modernismo, isso implica pensar que esse conceito não concretamente definido ainda é objeto de investigação. Silvio, acho que isso implica pensar que, né, acho que o pré-modernismo já é um conceito aí muito problemático, né? Não sei se precisa, né, classificar o Lima Barreto ou a própria ideia de história literária, né, como generalização, ela é problemática, né? Pelo menos a partir daquilo que a gente vem discutindo, né, nessas aulas, né? Sim, Silvia. Eu acho que as pessoas jovens de literatura ainda acabam estudando esse conceito, tentar definir de uma maneira mais concreta, entendeu? Porque ele não tem uma mas concreta. é que a gente passa pela desconstrução, né? E que ele ainda é. Então, definir de uma maneira concreta significa dizer que você chamar um grupo de escritores tão distintos de pré-modernistas é uma generalização, né? Então, o importante é que você chame, se você precisar chamar, mas você diga quais são os limites, né, dessa definição, as restrições, né? Isso acho que não é mais uma bom, é uma questão para historiar, né? Dizer como que quais são os pressupostos, né, desse historicismo, né? Quais são os pressupostos desse tipo de abordagem, né? Isso sim tem estudos, né? Tem um livro muito interessante, por exemplo, da Anita Moraes, que trata, por exemplo, da historiografia do Antônio Cândido. É um livro muito muito interessante. Então aí geralmente há uma visão crítica, né, em relação a esses conceitos, né? Porque não dá para aplicar um conceito quando o conceito enquanto conceito não se sustenta, né? Aí é isso. Mas
Então, gente, né, o Lima Barreto, então, né, a gente pode pensar nessas duas questões. Né? Primeiro, essa crítica, as críticas do Lima Barreto, né, a hipocrisia, né, do conservadorismo de costumes. Por outro lado, né, uma espécie de tentativa de criticar, então, o senso comum, né, em relação ao que se considerava o Brasil. Vejam que essas duas críticas estão intimamente relacionadas a essa espécie de desilusão que se tem após a abolição da escravidão, né? Após a proclamação da República, né? E ele então vai mostrando, de certa forma, né, nos seus escritos, essas inconsistências por meio justamente do desenvolvimento de enredos e de críticas, né, que colocam à luz do dia, que explicitam as contradições, que explicitam a violência, o racismo, né? E isso, por exemplo, num livro como Os Brusundangas, né? Que é um livro mais de crônicas, né? Alguns contos também, mas nesse livro, por exemplo, ele vai dizer que tem uma frase famosa dele, né? Que é assim, em Brusundangas, acho que não resta muita dúvida sobre onde é Brusundangas, né? Sobretudo depois do que eu vou dizer, citando o que ele disse, né? Em Brusundangas, para ser ministro de alguma coisa, basta não entender nada daquilo, né? Quer dizer, ele vai mostrando esses desmandos, né, do Brasil, né? Uma outra questão que eu acho importante, né, é também uma crítica a uma espécie de falsa ilustração, né? de falso academicismo, né? Das letras brasileiras, da inteligência, digamos, brasileira, né? Isso aparece, por exemplo, no homem que sabia javanês, né? Quer dizer, que é um cara que faz a fortuna dizendo que sabe javanês, mas não sabe uma palavra, né, de javanês. Então parece que isso, a todo momento, se a gente pensar aqui nesse conto especialista, né, há uma espécie de a descrição de espaços que são espaços que de certa forma eram frequentados, né, por uma espécie de elite do dinheiro e elite intelectual, né, do Rio de Janeiro do seu período. E a gente percebe, né, como que essa descrição que o Lima Barreto faz vai mostrando, né, toda a elegância, digamos, daquela situação, mas como que essa elegância se deve, na verdade, a uma profunda decadência moral, né? A uma profunda violência, né, da estrutura social brasileira, né? Então isso vai sendo ricamente ilustrado, né? Como que essas personagens, né, que aparecem, por exemplo, em Clara dos Anjos, né? Clara dos Anjos, né? Tem uma personagem ali que é um filósofo, né? O filósofo, né? Vejam só, ele vai dizer o seguinte: havia lá também um filósofo Menezes, um velho hidrópico, né? Um velho que sofria com problemas, ficava inchado, né? Inchaço, que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino. É essa acidez aqui, né, da crítica, né? E dizia tolice sobre todas as coisas. Era um velho branco, simpático, com um todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes. Então veja, essa figura, né, com uma aparência de imperador romano, na verdade se tinha por um filósofo, mas era um dentista clandestino, né? E é interessante pensar, né, aqui também, para passar para outro tópico dessa crítica do Lima Barreto, que eu acho que é muito importante, é a questão racial, né? No texto, né, de Lia Schwartz, que se chama Todas as Cores de Claras dos Anjos, né, que depois ela apresenta também no livro, na biografia do Lima Barreto,
ela vai descrevendo isso como um traço interessante, né, do Lima Barreto. Como ele vai tocando num ponto que é bastante delicado, né, e era muito pouco explorado, nas tonalidades, né, da mestiçagem brasileira, né, nessas personagens e nessa inversão, né, que ele vai fazendo. Então, aparecem as personagens aqui, que são as personagens pardas, que são as personagens mestiças, que são os negros, né, são os afrodescendentes, como personagens, muitas delas exploradas, né, pelo sistema, e as personagens brancas, né, vão aparecendo também como personagens, como esse cara, né, olha, esse dentista clandestino, ele era branco, né? Então, há uma questão racial aqui no Lima Barreto muito explícita, uma crítica, né, a essa permanência das ideias provenientes do período colonial, né, essas ideias racistas, né, que foram confirmadas, de certa forma, pelo positivismo, pelo darwinismo social, da forma como foram aproveitadas no Brasil, né? E como que ele vai desmontando isso, né? Me parece, né? Ele vai mostrando então que, apesar de ainda estar, né, ligado a um esquema tanto quanto determinista, né, na literatura, mas ele vai mostrando, né, como que essas questões, né, elas estão mais relacionadas à estrutura social do que a outra questão, uma questão biológica, por exemplo, né? A gente já vai falar um pouco disso. Então eu acho que esse é um dos outros pontos importantes da crítica do Lima Barreto, né? E é claro que ele paga, né, por essa crítica que faz, né? Como muitos de vocês se perguntaram, né, a respeito da crítica do Lima em relação aos textos do Lima Barreto, né? Alguns textos dele foram bem recebidos pela crítica do seu tempo, né? Mas ele foi arrumando encrenca, né, com muitas pessoas, né? De várias categorias sociais diferentes, né? De forma que muitos dos seus livros não foram publicados, né? Ele não conseguia, pelo menos, editoras muito interessantes para publicar os seus livros, né? Daí o fato de que, por exemplo, Histórias e Sonhos, quando sai, é um livro que sai muito mal revisado, né? Um livro que sai com muitos erros, né? E toda a vida do Lima Barreto é recortada por essa questão, né? Pelo fato dele ser também recebido, né, pela crítica, às vezes de maneira positiva, às vezes de negativa, mas de arrumar muita encrenca, né, com as pessoas, por essa crítica direta que ele fazia mesmo, né? Então é um autor interessante, né, e que vai então também, né, nos interessar muito, ou interessar muito a crítica, pela coincidência entre as questões, né, as questões biográficas, né, a vida, né, que vivia, né, e aquilo que aparecia na obra, né. A Lilia Schwartz tem uma expressão interessante, né, que é essa do Lima, quer dizer, o Lima Barreto como um personagem do Lima Barreto, né. Desculpa. É como se as pessoas recebessem a obra dele, lessem o próprio Lima Barreto, né, interpretassem a vida do Lima Barreto a partir de suas próprias obras, né? Isso é interessante, né, porque nos mostra também esse caráter complexo daquilo que mais tarde, né, o Bourdieu vai chamar de o campo literário, né? Como que a inserção dentro do campo literário, ou seja, que obras vão ser bem recebidas pela crítica, que obras vão continuar, vão permanecer, né, vão ser lidas no futuro, né? Que autor que vai passar a receber, né, muito bem pelas obras que escreve, né? Isso tem muito a ver, né, tem muito a ver com a forma como esse autor é recebido no seu período, com a forma como ele se insere dentro dessa sociedade, né?
também das relações que ele estabelece com esse mercado, né, digamos, editorial que se forma em torno dele, né? Então, uma das perguntas, né, que foram feitas é sobre, por exemplo, as dedicatórias, né, dos contos. Essas dedicatórias não parecem ser irônicas, não, elas parecem mesmo indicar pessoas com quem o Lima Barreto tinha contato, né, e que, portanto, faziam com que a obra dele pudesse circular. Então, Clara dos Anjos, Andrade Muricy, é um escritor importante, que era uma espécie de protegido do Lima Barreto, e o Bastos Tigre era uma figura muito importante na imprensa do início do XIX, na imprensa carioca, e foi uma figura que foi talvez o primeiro publicitário brasileiro. Isso está escrito lá no livro do Rui Castro, que saiu esse ano, sobre o modernismo no Rio de Janeiro. O Bastos Tigre, por exemplo, foi quem inventou alguns jingles, né? Por exemplo, Bayer é bom, se é Bayer é bom. Esse é um jingle do Bastos Tigre, de acordo com o Rui Castro. Então tem essa questão, né? O Lima Barreto também está preocupado com isso. Então ele tem, como afirma Lili Schwartz, essa ambivalência, né? Ao mesmo tempo, ele se candidata 3 vezes para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, mas criticava, né, a academia, aqueles que faziam parte dela, como pessoas que, né, eram, na verdade, hipócritas, né? Então é muito interessante mesmo essa questão, né, do Lima, né? E hoje esquentou, né? Bom, então, com relação a esse conto, né, um especialista, que eu acho que em relação à forma do conto, né, um conto muito mais, se a gente pensar naquela forma do conto, né, que o próprio Edgar Allan Poe vai comentar, né, do conto moderno, né, quer dizer, o conto, todos os elementos, né, os elementos que aparecem no conto, eles acabam fornecendo chaves, né, de leitura e produzindo efeitos nesse conto. Se a gente pensar nessa fórmula, eu acho que o especialista é um conto muito mais bem acabado nesse sentido do que Clara dos Anjos, né? E por que Clara dos Anjos é um conto que abre, né, uma temática para o Lima Barreto e depois ele vai sendo revisto pelo Lima Barreto. Eu acho que até por isso dá essa impressão, acho eu, né, de rapidez, né? Quer dizer, a Clara dos Anjos fica grávida muito rapidamente, né? Ou as personagens, por exemplo, que estão dentro daquela mercearia que é descrita ali no subúrbio, né? Também são apresentados de maneira sumária e rápida, né? Uma coisa que vai ser depois desenvolvida no romance. No romance, esses personagens vão ser reaproveitados, às vezes com outros nomes, mas vão ganhar passagens inteiras, né? Muito, muito interessantes, como a descrição do subúrbio, aliás, que é outro senso comum que o Lima Barreto desfaz, né? Que é essa espécie de democracia, né, da geografia do Rio, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso, né? No Rio, desde muito cedo, né, o morro e o asfalto, digamos assim, para usar um termo atual, né, estão muito próximos, né? Desde sempre a periferia, né, as classes mais pobres, digamos, e os mais ricos moram muito proximamente. Mas há nesses espaços um código muito bem sabido pelas pessoas do Rio, né, pelos cariocas, de onde cada um está, né, de qual é o poder econômico de cada um, né? Ele vai demonstrando isso, né? E vejam que, grosso modo, né, a gente poderia pensar até numa espécie de distribuição de praias, né? Quem frequenta a praia tal, quem frequenta a outra, né? Há todo um código aí mesmo de classe social, né? Bom, isso talvez a gente possa pensar aqui também, né? Enfim, pensando em Florianópolis, né? Quer dizer, a qual praia você vai, né? Por quê, né? Tem toda uma questão aí, né, em torno disso. O Lima Barreto vai deixando isso muito, muito bem colocado, né? Então, ele está falando ali da periferia,
no bairro de Todos os Santos ali, né, da Clara dos Anjos, mas falando de uma casa que é uma casa muito simples, que é a casa do Joaquim dos Anjos, né, uma casa como costumava ser, né, o banheiro ficava fora, havia 2 quartos, mas ao mesmo tempo do lado tinha uma casa que era uma espécie de chácara ali dos Bíblias, né, como aparece lá, que era um lugar feio, ele diz, né, mas era muito maior, né, então ele vai mostrando esses códigos, né. Bom, a Emanuele está dizendo, a obra de Conceição Evaristo apresenta, né, traz muito bem esse assunto. Sim, o assunto, né, dessa questão, acho que desse mapeamento, né. A Silvia ouvi dizer que Lima Barreto tentou entrar na academia enquanto vivia, mas sua entrada não foi possível por conta do preconceito, porque ele também tornou-se alcoólatra enquanto vivia. Bom, provavelmente não só porque ele era alcoólico, né? Provavelmente por outras questões aí também, né? Então, olha só, aqui, né, uma questão importante, então, é isso, né? Esse conto parece, o especialista parece, como eu dizia, né, mais terminado, né? Um conto mais formato de conto que o próprio Clara dos Anjos, né? Tanto é verdade que no especialista, o final, né, que é um final terrível, né, absolutamente trágico, vocês apontaram, né, é um final que vai sendo a todo momento anunciado, né? Então, quando ele vai, por exemplo, descrever o comendador, né, ele fala, por exemplo, dos 6 meses que o comendador passou pelo Recife. Ele fala isso de uma forma rápida, interessante. Tem lá o comendador e o coronel, né, o coronel Carvalho e esse comendador. Ele vai dando mais detalhes sobre o coronel Carvalho no início do que sobre o comendador. E é interessante isso, né, porque quando começamos a ler o conto, de repente a gente acha que pode ser um conto que talvez trate do coronel. Mas logo no conto, a narrativa, nesse narrador, que é um narrador de terceira pessoa, ele vai assumir um ângulo que é um ângulo bem mais próximo do coronel do que do comendador, né? A gente toma uma certa distância, é o comendador que fica sumido um tempo, né? E além disso, ele vai usando certas expressões, né? Ele vai dizendo, né, que ele conta pra gente há quanto tempo que o comendador conheceu, né, aquela que foi, né, a mulher negra mais interessante da vida dele, né? Ele dá a expressão exata, 26 anos, né? E ele vai dando essas pistas, né? Em um determinado momento, né, se fala, por exemplo, que a mãe foi seduzida por um caixeiro português, né? E vai indo assim, né? As pessoas olham para eles e imaginam que eles são pai e filha, né? E quem sabe o Senhor não é meu pai, né? Ela graceja em determinado momento, quer dizer, então essas pistas vão sendo dadas desde o início do conto, né? Se você lê pela segunda vez o conto, você já vai percebendo, né, que as coisas vão sendo contadas antes, né? Então vejam, né? Aí uma outra questão interessante sobre o título, né? Porque um especialista, né, no dicionário há 2 significados, né? Um formal, né, digamos, que é o indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais, o outro é a pessoa vezeira em agir de determinado modo, né? Vezeiro é que é uma espécie de mania, né? Que age, digamos, somente a partir de um determinado viés, né? Então, no caso do conto, seria o segundo sentido, né? Como se criticasse justamente esse costume dos homens da época em agirem de maneira promíscua e desonesta. Eu acho que aqui, né, em relação a esse conto específico, o comendador, ele é um especialista, né? Ele é um especialista em ter casos extraconjugais, ou seja,
ele é um especialista, né, em sair, digamos, com mestiças, né? O termo que vai aparecer é mulatas, né? E é interessante, a Lilia Schwartz comenta isso na biografia do Lima Barreto, que os termos que o Lima Barreto usa, eles eram, até para aquele período, bastante pejorativos, né? Então é como se ele fosse produzindo também uma espécie de mal-estar no leitor, né? Porque vejam, né, é muito interessante a gente pensar, por exemplo, né, no tratamento que o Lima Barreto dá, né, à mulher negra, à mulher mestiça, e o tratamento, por exemplo, que tem uma personagem como a Rita Baiana no Cortiço, né? Imagine, a Rita Baiana, né, lá no Cortiço, do Luiz Azevedo, né, já um livro aí, ainda do século XIX, mas no finalzinho, né? Como que aparece? A Rita Baiana, né, quando uma das cenas, né, em que vai aparecer a descrição, né, como um objeto sexual da Rita Baiana, a Rita Baiana descrita como um objeto sexual, é justamente o momento então em que há aquele português, que é o Jerônimo, né, casado, né, e que tenta seguir à risca, né, digamos ali, os padrões de comportamento que ele queria sair, não se misturar com o Cortiço, né? Um dia ele chega, está a Rita Baiana no meio da roda, né, dançando. E a forma como o narrador descreve a Rita Baiana, né, é que ela ele a compara a uma serpente, né, com gozo de sofreguidão carnal, são essas as palavras que ele utiliza. E ela vai, digamos, ela é uma espécie de mulher fatal, né, mas que conquista pela erotização do corpo, não é isso? E ela encarna então essa espécie de imagem, né, de mulher objeto sexual, né? E de certa maneira é a partir desse contato que o Jerônimo vai passar a beber, a vida dele vai, né, por água abaixo a partir daí. Então veja, essa mulher ela é comparada ao diabo, né? Ela essa monta a comparação. Agora, o Lima Barreto, eu acho que isso toca em várias questões que vocês colocaram, me parece, né, que apesar da descrição que ele faz, bastante erotizante também, bastante objetificante também da mulher, ele vai mostrar, né, de certa forma, como que, no caso, né, dessa moça, por exemplo, que aparece aí em Um Especialista, né, como que foi a vida dela, né? Quais as violências que a mãe dela e ela sofreram, quer dizer, esse Um Especialista, né, vejam, é um especialista em o quê? Um especialista em ter casos, em cometer violências contra as mulheres mestiças, né? Então eu acho que o especialista aí, né, é interessante esse jogo, né? O especialista como alguém que sabe muito sobre o assunto, mas alguém também que é uma espécie de malandro, né? Essa malandragem terrível e absolutamente violenta, né? Que é isso, né? Quer dizer, é um sujeito sagaz. Né? Então, apesar dessa personagem ser descrita então de maneira bastante erotizada, nós vamos conhecer pela história que ela conta. Então, a voz está aí dada para a personagem, nós vamos descobrir o quê? Né? Que esse salafrário desse comendador, que estava ali com fumos de fidalgo, como se fosse uma espécie de nobre, né? Parte da fortuna dele foi feita porque, quer dizer, ele é um português que veio e roubou, né? Roubou a herança da mãe dela e a abandonou sozinha como uma criança, quer dizer. Então vejam, né, me parece que quando ele vai mostrando esse tipo de situação, me parece que a questão inverte, né? Então esse machismo estrutural, esse racismo, né, que faz com que as mulheres, né, como essa moça, tivessem que ir, né, para
casamentos que não dão certo, sofressem violência doméstica, né, fossem a prostituição, como vai ser o caso de muitas mulheres, né, que aparece lá no Clara dos Anjos, né, no romance, né, uma das mulheres que aparece no final e que tinha um filho dessa personagem, do Jones lá, né? Então vejam que nesse sentido, né, me parece que o título ele é irônico, mas aborda essa ambiguidade do termo, mas também mostra, né, como que esse especialista é um especialista em violência. Né? Deixa eu ver as perguntas. Percebi a presença de discurso indireto livre nos contos. Tem bastante, né? Sobretudo quando esse coronel fala, né? Quando aparece aí o coronel. A voz do narrador mistura-se com a dos personagens. Como foi isso? Inquiriu o coronel pressuroso. Como foi? Conta lá. Aí, olha só, nesse caso específico, Silvia, como foi isso? Inquiriu o coronel pressuroso. Esse inquiriu o coronel pressuroso desfaz a ideia de que é um discurso indireto livre, né? Aí é só discurso. Aí, como foi isso? É até discurso direto isso aí, né? Porque inquiriu o coronel significa que o coronel perguntou. Isso não é discurso direto livre. Ele tinha foto narradora. Então, mas o discurso. Eu achava que era a voz narradora. Não, mas a condição do discurso indireto livre não é essa. A questão do discurso indireto livre é quando há uma mistura da voz do narrador com o personagem sem marcação. E aqui é a marcação, né? Quando você vê, como foi isso? Inquiriu o coronel pressuroso. Inquiriu significa perguntou o coronel, né? Então tem uma marcação de que esse trecho, como foi isso, é voz do coronel e não do narrador, né? O discurso indireto livre ele ocorre justamente quando essas vozes elas não estão divididas. Não há nenhum indício textual que revele que é ou a voz do personagem ou a do narrador, né? Então, pode haver em alguns momentos o discurso direto livre, mas esse não é o caso, tá? Kátia diz o seguinte, seria um especialista na objetificação e exploração do corpo negro feminino? Eu acho que sim, Kátia. Tem a questão da prostituição nesse período como problema social surgido por consequência do patriarcado desses homens cordiais. A questão da prostituição, né, que aparece, eles estão num bairro de prostituição, né, o Cassino na Lapa, né, salvo engano, na Lapa, é um lugar de prostituição, né. E veja também, né, que como a Lilia Schwartz muito bem observa, né, após a abolição da escravidão, esse tipo de cara aí, como esse especialista, né, esse comendador, persiste, né, na mesma violência contra a mulher negra, né? Quer dizer, que na época da escravidão era violentada, né? E não sei se vocês viram, outro dia saiu uma pesquisa de que a nossa ascendência, né, naquele teste lá de DNA que eles fazem, né, a maioria, né, quer dizer, as mulheres, né, foram violentadas muito, né, as mulheres negras, as mulheres indígenas, né, é a nossa história, né, essa história de violência, né. Eu só chamo a atenção um pouco para o termo homens cordiais, né, que eu acho que está muito bem usado, né. Que cordial, né, para o Sérgio Buarque de Holanda justamente o homem cordial também é esse homem violento que se mostra como um homem de bem, né? Acho que dá para pensar em cordial nesse sentido também, né? E é isso, né? De certa forma que isso é muito forte no Lima Barreto também, né? O Sérgio Buarque no Raízes do Brasil vai dizer que é uma espécie de bacharelismo, né? Tem um bacharelismo, um bovarismo, né? Quer dizer, não olha o Brasil como ele é, né? Que está presente, me parece também está presente muito fortemente no Lima Barreto, né? Bom, aí a outra pergunta seria uma crítica ao que hoje conhecemos por cidadão de bem.
Parece que uma crítica a digamos, essa hipocrisia, né? E a violência, né? Quer dizer, vejam, né? De repente um sujeito se diz, né? Um sujeito aí se diz absolutamente honesto, tal, e é acusado por sonegação violenta de imposto, né? Quer dizer. Oi, Silvia, se você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. É que eu ainda estou com dificuldade, um pouco nas modalidades. Eu queria que um teste que eu estava lendo desses casos. Silvia, a sua tá cortando a sua voz. A gente não está entendendo. Eu tenho posto a rapor. Silvia, não tá dando para entender. Tá cortando. Silvia, tá cortando. Talvez se você tentar digitar aí pra gente, fosse mais tranquilo, porque tá cortando. Tá, obrigado. Então, gente, nesse conto, né, além disso, né, outras perguntas que vocês fizeram, né, por exemplo, após o enredo pautado de promiscuidade, imoralidade familiar e o fato degradante de a personagem mulher e negra ser tratada como objeto de prazer, qual o alvo do autor na conclusão impactante do conto? Uma grande ironia com uma dose de humor literário ou uma punição assertiva e triste para com o perfil do seu personagem? Olha, eu acho que é fazer uma crítica violenta, né, a isso, né? Esse especialista, né, que é especialista, como a Kátia bem disse, né, na objetificação e exploração do corpo negro feminino, né, ao ponto em que ele chega, né, quer dizer, a ter uma relação com a própria filha, né. Isso mostra, né, uma violência sistêmica, né, também, né, isso parece fazer uma crítica a isso, né. É uma questão sistêmica, contínua, né? E parece também causar tentar explorar, né, esse efeito de repugnância, né, em quem está lendo, né, em quem está lendo e porventura se identifica com aquele ambiente no qual o cara está, né, ou com aquelas práticas, né, que eles comentam ali sem muita censura, né, do narrador, né. Mas o narrador vai mostrando, né? Por exemplo, ele vai também fazendo uma série ele vai mostrando essas personagens como animais, né? Algo, aliás, que o Raul Pompeia faz muito, né? Em um Ateneu, quando o narrador vai descrever a sala de aula dele, né? Aqui o narrador vai fazendo, né? Assim, vai dizendo que o comendador, né, ficou com aspecto de suíno, cheio de lascívia, inebriado de gozo, né? Esse tipo de coisa, né? E o comendador não bastasse essa violência, ele ainda esteve envolvido no escândalo de moeda falsa, né? Quer dizer, vejam como que a crítica dele é muito bem dirigida, né? Quais as diferenças e aproximações entre as críticas às sociedades feitas por Lima Barreto e Machado de Assis? Eu acho que o Lima Barreto, eu vou responder simplificadamente, né? Acho que aí a gente precisaria comparar, né, os textos, mas simplificadamente, né, se a gente pensa, por exemplo, num texto como Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, há uma crítica ali, né, e essa crítica consiste, como nós vimos, né, uma das formas de ver essa crítica é justamente em construir esse narrador, que é um narrador que está contando a sua vida sem peias, né, de acordo com ele mesmo, mas que é um narrador muito complexo também, né? É um narrador que a gente pode ler, né, como, no fundo, né, o grande, para a vida dele, né, um dos grandes aspectos, né, é que ele nunca soube, nem saberá
no fim das contas, né, se foi traído ou não, né? Essa dúvida nos mostra um narrador complexo, né, de certa forma. Então, por mais que nós percebamos, né, a violência que ele comete e o quanto ele pode ser, quanto ele é criticável, né, quanto ele é hipócrita, mais que a gente perceba isso, há uma complexidade, né, desse narrador. Que parece para mim, né, que a crítica no Lima Barreto, né, com toda essa ironia, né, que está aí, parece ser mais direta, né, do que, pelo menos, se a gente comparar. Agora, pegar o pai contra a mãe do Machado de Assis, é muito mais direta também, né? Então há diferenças, né, em relação a isso. A crítica da época falava, por exemplo, que um pouco naquela chave de descrever o Machado de Assis como um escritor que quase não era brasileiro, né, um escritor artificioso e tal, dizia que no Lima Barreto há muito mais da vida do subúrbio, enfim, do Rio de Janeiro do que propriamente no Machado de Assis, né? Então aí depende muito, né? A Kátia está dizendo o seguinte: professor, é possível que o Lima Barreto não tenha tido na época a mesma projeção, ao menos próxima ao do Machado, por ter uma crítica mais direta à classe burguesa e assim despertando muito mais insatisfação? Bom, acho que é uma hipótese, né, Kátia? Acho que a gente poderia pensar que sim, né? É interessante, né, a gente pensar também como que o Machado se projeta, né, nessa imprensa, né, mas veja, né, de certa forma, né, talvez o Machado, né, por esse ponto em que ele é criticado, né, como sendo um escritor não muito brasileiro, né, porque tratava de questões mais universais, etc. Talvez isso também confira a ele, Machado, né, dentro dessa sociedade, o maior respeito, né? As pessoas olham para ele, não, esse homem aí sabe sobre Shakespeare, né? Em que medida que isso também não acontece, né? A Silvia diz o seguinte: quanto à modalidade do discurso, considero importante aprender, mas ainda tenho um pouco de dificuldade. Sim, Silvia. Tem um excerto do conto que diz: a mulata, dizia ele, é a canela, é o cravo, é a pimenta, enfim, a especiaria de requeime capitoso que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andando a busca a procurar. Veja, esse trecho que a Silvia coloca é muito bom, né? É muito bom justamente porque faz um tipo de comparação, né? Olha, é muito bom, né? Porque ele está comparando, então, a mulher negra, a mulher mestiça, a partir de comparações com as especiarias, com aquilo que é a pimenta, digamos, né? Então veja que é um tipo de comparação muito parecida àquela que se faz com aquela que o narrador faz descrevendo a Rita Baiana. Mas lá no Cortiço, quem está descrevendo é o narrador. É esse narrador em terceira pessoa que toma, que por estar em terceira pessoa, né, e por ter um objetivo de uma espécie de cientista, né, que narra os fatos como eles são. Então, essa instância do narrador, quando o narrador faz esse tipo de comparação, como se ele concordasse, né, com isso, né, como se ele apresentasse essa questão como um fato. Então, a mulher mestiça é uma espécie de tentação, né? Agora, no Lima Barreto, quando ele coloca essa frase na boca dessas personagens aqui, que nós conhecemos qual que é o quilate deles, quais as violências que cometem, quão hipócritas são, quão calhordas são, ele já mostra, né, que esse tipo de frase, né, precisa ser questionado, né? Isso eu acho que é uma sutileza, né? Isso é interessante esse trecho que a Silvia traz, porque é uma sutileza, acho que muito importante, né, para a atividade crítica, né? Mas eu queria... Não, eu ainda vou ler tudo, eu ainda não vi, Silvia, deixa eu acabar de ler aqui. Ó. Aqui também a marcação da voz do narrador, olha, não há, mas há sim, né? Esse dizia ele é a voz do narrador. Tá vendo? Ó, dizia ele. A mulata dizia ele. É a canela, é o cravo, é a pimenta. Dizia ele é narrador, né?
E aí, mais uma vez, a gente se trata de discurso Canela. direto, é discurso direto. Afinal, parece estar marcado depois. Isso mesmo. Aqui também é mais o tipo de discurso. Isso, é discurso direto, perfeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Isso é discurso direto, né? Se fosse assim, ó, a mulata seria a canela, seria o cravo, seria a pimenta, seria, enfim, a especiaria de queime, ser capitoso, que eles, né, os portugueses, desde Vasco da Gama, andariam a buscar, a procurar. Se não houvesse aí nem aspas, nenhuma outra marcação, isso é discurso indireto, porque é o narrador contando aquilo que a personagem falou, né? Com as palavras dele, narrador. O uso desse tempo verbal, né? Diria, né? Contaria do futuro do pretérito, né, no caso, é uma marca de discurso, desse discurso indireto, de discurso contado, né? Agora, como Uma seria... terceira pessoa falando. Narrador sinalizando que há uma terceira pessoa falando. Então, vamos lá. Narrador mostra que o personagem está falando. Pode ser discurso direto ou discurso indireto. Discurso direto, quando o narrador reproduz a fala da personagem, com aspas, por exemplo, ou travessão. Discurso indireto, quando o narrador apresenta a fala do personagem com suas palavras e marcando isso, né? Então, Silvia perguntou, dois pontos, travessão. Qual é o tipo de narrador? Discurso direto, discurso indireto. Silvia me perguntou qual era o tipo de narrador. Discurso indireto. Discurso indireto livre é quando essa marcação não aparece. Então, ele está descrevendo a personagem, sei lá, o comendador estava muito preocupado. O narrador estava muito preocupado, sei lá, preocupações. Aí tem uma palavra ali no meio que você não sabe se mistura ao narrador ou ao personagem. É discurso indireto livre, tá? Mas a gente, eu acho que isso vai ficar muito mais evidente, Silvia, quando a gente for ler, for tratar do Vidas Secas, a gente vai fazer isso. Aí ali há uma grande amostra de discurso direto livre, tá bom? Então, aqui, gente, outra pergunta, né? Quer dizer, por que a escrita do conto Um Especialista, de nada, Silvio, ela é errada? Eu não entendi muito bem a pergunta. Acho que a versão que eu tenho aqui é uma versão já corrigida, mas parece que o Lima Barreto ele passou por essa dificuldade, né, em muitos contos, né? A edição era muito mal feita, né? A revisão, às vezes, era a revisão feita pelo dono da editora e não por um profissional. Então, por isso acabou acontecendo isso, né? Eu acho que no Clara dos Anjos tem essa questão de às vezes ser muito rápido uma passagem e outra, por ter mesmo o conto esse caráter um pouco de treino, né, de uma Barreto. O Lima Barreto, né, ele vai receber por muito tempo uma crítica, né, de que a voz do autor e a voz do narrador pouco se diferenciavam, né? E é uma crítica que se faz até hoje a certa recepção do Lima Barreto, né? Mas ele foi, muitas vezes, né, esse uso mais direto das palavras, como ele faz, foi recebido também como uma espécie de maneira muito pouco elegante de se escrever. Ele foi criticado por isso também, por ter uma escrita diferente, né, da escrita dos seus contemporâneos, em certa medida. Bom, depois aqui, né, olha só, ao ler o conto Um Especialista,
de Lima Barreto, percebemos que o autor se utiliza de uma releitura do mito edipiano sobre o incesto para escancarar a realidade tão comum às mulheres negras da época, de ainda hoje. Ou seja, ao trazer a mitologia grega para o início do século XX, traçou o destino do homem branco europeu que se prevalece da sua posição em uma sociedade de rastro, né? De rastro escravocrata, da forma mais ignóbil possível. Com isso, se pensarmos que a ironia fina de Lima Barreto revela aqui um tipo de castigo divino que comportamentos tão ordinários à sua época deveriam ter, ao mesmo tempo que os denuncia, de que forma repercutiu a publicação deste conto no Rio de Janeiro após a abolição oficial da escravização. É interessante isso, né? Pensar, né, que há uma punição trágica, né, no conto, né? O conto é trágico, né, nesse sentido, né? Ainda que há várias leituras possíveis desse trágico no tragédia, né, em Édipo, né? Mas esse conto ele foi esse livro do Lima Barreto, né, Histórias e Sonhos, foi até bem recebido, né? Mas provavelmente causou muito incômodo. Eu precisaria realmente, aí seria o caso de fazer uma pesquisa, né, para ver se dentro da crítica que foi publicada naquele período há alguma questão específica. Eu lendo aqui a biografia da Lili Schwartz, que aliás é ótima nisso, né? Ela tem a biografia tem todo o índice de assuntos, tal. Não achei, mas seria legal dar uma olhada, ver nos jornais ali, né, o que se escreveu. Isso é uma coisa que eu precisaria pesquisar, mas o que a Lili Schwartz diz aqui é que Histórias e Sonhos foi até bem recebido, né? Embora tenha sido destacado esse problema da edição, que o Lima Barreto, aliás, ficou bastante ofendido. Mas interessante, né, ver como que isso aparece, né? Bom, sobre Clara dos Anjos, deixa eu ver até que horas que vai. Sobre Clara dos Anjos, até as 8h10, né? Nos dois contos, então tem aqui alguns textos, nos dois contos pode-se atribuir o antagonismo ao caráter estrutural familiar da burguesia. Parece que nós temos aí nos dois contos, né, há uma questão mesmo, né, dessa hipocrisia, né, da estrutura familiar, né? Eu acho que no Clara dos Anjos fica isso, né, bastante observável. Estou tentando achar, estou olhando em livro errado aqui as minhas anotações, né? Porque a gente percebe então que o Júlio, né, que esse personagem, né, ele é uma espécie, quer dizer, ele é um cara ali que tinha ido para a polícia várias vezes, né, por deflorar, enfim, moças, né, nunca tinha casado, consegue levar a vida, né, ainda tranquilamente, não assume os filhos, né, que tem, e a família tampouco toma alguma providência, né? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é para o fato de que parece, né, tanto no Clara dos Anjos quanto no Especialista, que o destino dessas duas personagens, né, lá em um Especialista, né, por conta da personagem ter recebido tanta violência, a mãe ter perdido dinheiro, quer dizer, qual que era a saída dela, né? Era se casar, né, ali, né, dentro daquela sociedade, né, dentro daquela estrutura social, que eu posso chamar de estrutura social burguesa, né? Então, dentro daquela sociedade, o destino dela a única saída era o casamento, né? Como acontece em Clara dos Anjos, então. Então, parece que quer dizer, não há opção, né, na verdade. E isso me parece uma crítica ao caráter estrutural familiar dessa sociedade, né? Bom,
a descrição erotizada de Clara dos Anjos é uma crítica à condição de mulher na sociedade como um todo, direcionada apenas à cor da pele e à classe social. Parece que no caso de Clara dos Anjos nós temos aí esses dois fatores, né? A cor da pele e a classe social, né? Quer dizer, é uma crítica em relação a essas mulheres, como uma crítica em relação, né, à falta completa de opção, a violência que essas mulheres sofriam, né? Eu acho que classe social e cor da pele aí estão muito bem próximas, né? Estão próximas, né, nesse conto, né? Como o abandono social e emocional da mulher negra é apresentado no conto Clara dos Anjos, né? Bom, vejam, né, a mãe, né, da Clara dos Anjos, né, vê que a filha, percebe que a filha está grávida, né, conversa com ela, quer dizer, elas não têm muito o que fazer, né, estão abandonadas, né, ali as duas, né, e a Clara dos Anjos decide, né, vou lá conversar com a mãe dele, né, também isso também não dá certo, ela volta, é como se ela tivesse, né, naquele momento que ela vai conversar com a mãe do Júlio, ela tivesse, né, ali explicitamente, né, essa percepção de que nessa sociedade na qual ela está inserida, a condição social, né, dela, enquanto mulher, mestiça, dessa pequena burguesia, o destino dela não teria como ser outro. Ela percebe ali, né? Isso essa solidão, né? Termina, né, nessa frase terrível dela no final do livro, né? No final do conto. Foi ao encontro da mãe, não lhe disse nada, abraçou-a chorando. A mãe também chorou. E quando Clara parou de chorar, entre soluços disse: Mamãe, eu não sou nada nesta vida. Diante de toda a humilhação, né, que ela passou, porque o narrador vai descrevendo que as outras mulheres que aparecem, que são as mulheres, né, que são as irmãs do Júlio ou a mãe dele, elas buscavam, né, também a solução, de certa maneira, para a vida era o casamento, né? Mas elas buscavam um casamento com alguém mais rico, né? Elas não são ricas, né? Elas são, o pai delas também é funcionário público, né? Como o pai da Clara dos Anjos, quer dizer, mas elas são brancas, né? Talvez tenham um pouco mais de dinheiro, né? Mas elas têm essa possibilidade, coisa que para Clara dos Anjos isso não se apresenta, né? Então aí tá a grande tristeza do conto, né? Conto, do romance, né? A outra pergunta é como as obras de Lima Barreto foram recebidas na época em que foram publicadas. Acho que a gente já falou um pouco disso, né? De que maneira a elite intelectual reagiu, como os leitores receberam. Ele recebeu muitas críticas, né? Eu acho que sim, acho que prejudicam, né, a publicação, né? E também como acho que a Silvia falou, né, essa questão, né, do Lima Barreto ser taxado, né, ele era alcoólatra, né, mas isso, toda a negatividade, né, que vem dentro daquela sociedade, né, que via essa questão, né, como uma degeneração, né, social, né, como que essa sociedade também vai lidar com essa situação, né? O próprio Monteiro Lobato, né, que publica um dos livros do Lima Barreto, vai dizer que o encontrou ele uma vez, mas ele estava tão alcoolizado que não foi lá conversar com ele, né? É isso, né? Esse preconceito de classe, preconceito racial, vários preconceitos, né? Bom, Lima Barreto, com sua escrita bela, denunciante em Clara dos Anjos, apresenta o racismo. Oi, Kátia, você vai dizer alguma coisa? Pode dizer. Na verdade, boa noite a todos. Eu ia falar que me parece interessante. Está falhando minha voz? Não, tá tranquilo. Me parece interessante comparar a Clara dos Anjos com a Yayá do Machado, né? No sentido da mulher
posição da mulher, a questão do casamento. É. A gente pode pensar. Eu acho que com relação a essa questão, a gente pode pensar na própria Capitu, né? Como que o próprio Casmurro vai enxergar também, né? A Capitu como aquela vizinha, né? Que era filha, aliás, de um funcionário público, né? Que era o que o Pádua era. Quer dizer, ela ali, né? Se casando com ele, né? A questão de a Capitu tentar conquistar a sogra, né, em certo aspecto, né, tudo que o Robert Schwartz vai chamar a atenção, né, em relação à parentela, né, eu acho que a gente pode pensar nessa questão, né, acho que na literatura desse período, né, essa questão é muito relevante, essa crítica, né, essa estrutura social e nessa sociedade machista, né. Obrigado, Kátia. Legal a aproximação. Obrigada. Então vejam, gente, a outra, né, a questão era: Lima Barreto, com sua escrita bela denunciante em Clara dos Anjos, apresenta o racismo, mesmo tendo proteção e cuidado parental. Clara dos Anjos passa pela estigmatização de uma mulher pobre e negra, né? Em algumas capas do romance homônimo do conto, Clara dos Anjos é representada como branca de cabelo liso. A meu ver, antagonismo entre as duas apresentações, romance e capa, né? Se estivéssemos lendo o conto e na capa estivesse a representação de Clara dos Anjos como mulher branca de cabelo liso, detalhe para o nome, né? Clara dos Anjos, quais seriam os efeitos de nossa interpretação? Essa é uma questão muito legal, né? Me lembro imediatamente de uma das capas do Dom Casmurro com a foto do Escobar, né, na parede, e o Ezequiel com a mesma cara dele, né? Assim, então, quer dizer, qualquer questão já se desfaz na capa, né? E aqui é interessante também, né, pensar. Sobretudo é interessante que essa tinha uma série, eu acho que da editora Ática, dos clássicos. Eu li muitos deles assim, nessa série. Acho que era uma série década de 70, 80. Que já resolvia as coisas. E aqui no Clara dos Anjos é claro, né, se aparece, é claro, como uma mulher branca, né? Ela tem cabelo liso, né? Isso é uma das descrições do Lima Barreto, né? Ela teria puxado o pai e a mãe, né? E eu acho que a mãe tinha cabelo liso, uma coisa assim. Mas se ela aparece como branca, né? Veja que qual que é um dos efeitos é talvez se criticar mais a própria Clara dos Anjos, né? A crítica talvez fosse direcionada a ela, né? Essa questão é muito legal, né? Quer dizer, comparar, né, as várias capas de Clara dos Anjos ao longo do tempo, né? E eu tô... olha, Ana, o que está escrito no livro, tá? É cabelo liso, né? Assim, não está falando na raiz, mas está dizendo ali a descrição, quer ver? Olha, eram casados, tá? O carteiro era pardo, mas com cabelo ruim, né? Péssimo. Como se diz, a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha um cabelo liso. A filha, Clara, tinha ficado em tudo entre os dois, média deles, era bem a filha de ambos. Mas em algum momento aqui... No livro tem um trecho que se fala isso, né? Aqui, ó. Tá falando que ela tinha ali, né? No livro acho que é mais... aparece mais. Acho que eu estou com um trecho aqui do livro aberto. A única filha do carteiro, Clara, fora criada com o recato e os mimos, que na sua condição talvez lhe fossem prejudiciais, tá? Depois fala assim, o carteiro era pardo, claro, mas com cabelo ruim, com a mulher, a mesma coisa. Na tez, a filha na tez, né, na pele, a filha tirava ao pai e no cabelo a mãe, né?
essa é como aparece, mas você tem razão, né? A própria Arnília Schwartz tem na biografia, falou uma coisa interessante, né? Como que a representação fotográfica, né, mesmo, isso é uma das coisas, né? O modelo, né, de revelação de fotografia, até a década de 40, era um modelo que destacava só tons de pele clara, não de pele escura, né? Que era baseada nessa... Não é que não tinha técnica para isso, mas era uma questão absolutamente racista, né? Então é claro que isso projeta, né, outras interpretações, né? Isso é muito importante, né? Eu acho a capa dos livros é uma leitura do livro, né? Outra questão, em relação ao pouco espaço dado à gravidez de Clara dos Anjos, quando comparado a outros acontecimentos do enredo, a intenção do autor por trás deste estranho descompasso de tamanho seria dar aspecto de pequeno comum para o ato hediondo, em ordem de observar que tal acontecimento que nos parece tão extraordinário é na realidade um tanto ordinário e mais do que apenas uma revoltante exceção? Eu acho que é uma boa leitura, né? É algo tão banal para aquela sociedade que até aparece rapidamente no livro, né? Mas eu acho que também vale a pena pensar, né, nesse conto que depois vai ser... desculpa, mosquitinho aqui. Nesse conto que depois vai ser desenvolvido num romance, né? Então, às vezes, as questões aparecem de forma muito sumária. Pois porque uma coisa interessante, gente, eu acho que uma coisa, né? A gente nunca vai, talvez, decifrar direito qual é a intenção, né, do autor, né? A gente consegue perceber quais são as leituras, os efeitos, né? Como que ele é lido, né? Porque o autor... essa pergunta, por que o autor traz, acho que seria, eu não entendi, né, se é porque o autor é tão preconceituoso com a mulher negra em seus contos, ou porque ele apresenta o preconceito da sociedade, né, dele. Acho que nas duas leituras, né, traz aí, eu acho que um pouquinho podia ser, né, especificado mais, mas acho que nas duas leituras é uma questão, né? O Lima Barreto é uma personagem complexa do seu tempo, né? Então a gente às vezes olha para as descrições e também lê como descrições preconceituosas, né? Eu acho que dá para ler assim também, como a gente tem lido aqui os autores, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. A Silvia está dizendo de uma equivalência, né, dos preconceitos. E precisaria pegar especificamente, né? Eu acho que não sei se eu teria algum outro, precisaria de uma personagem, né, branca e a gente observar, né? Me parece... Sim, a cultura do estupro foi diretamente cruel com as mulheres negras e indígenas. Ah, sim, sim. A sociedade oitocentista, né, novecentista. Eu acho que o Lima Barreto é um autor que é muito atual, né, em suas críticas, né? Infelizmente, acho que é essa a conclusão, assim, a questão, né? Gente, a gente já está adiantado na hora. Alguma questão? Ficou alguma questão? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Eu só gostaria de dar um aviso. Eu acrescentei na semana que vem uma aula dessas, assíncrona, porque eu percebi que a gente ia ficar um longo tempo sem ter uma aula síncrona, né?
e que vocês iam passar pelo Semana de Arte Moderna, antropofagia, ler o Macunaíma e depois é que ia ter uma aula. Eu acho que fica muita coisa sem a gente poder ter esse contato, né? Eu acho que na hora de preparar ali eu devo ter me passado alguma coisa. Então eu marquei, tá lá já no Moodle, tá? Essas aulas que são aulas que ficam gravadas e vocês podem acompanhar depois. E vou tentar também, antes da data de entrega, né, do comentário sobre o Macunaíma, entregar a correção do comentário sobre o Bom Crioulo. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Alguma questão? Bom, então gostaria de agradecer a atenção de vocês, desejar a todas e todos uma boa noite